Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela, sou professora de literatura inglesa e hoje eu vim fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em Edward Bulwer Lytton? Provavelmente não, né? Se você não pesquisa ou estuda literatura vitoriana, provavelmente você nunca ouviu falar nesse escritor e, no entanto, ele foi um dos escritores vitorianos mais populares. Por que será que você nunca ouviu falar dele? Se você tem o hábito de ler literatura vitoriana, adora Dickens, as irmãs Bronte, George Eliot, por que elas e eles são lembrados e um escritor como Edward Bulwer Lytton não é? Outro dia eu estava tendo uma conversa parecida com os meus alunos lá na UERJ, a gente estava falando sobre literatura gótica e falando de autores que hoje são ultra populares e os outros escritores que ficaram esquecidos. Então, o vídeo de hoje é para abordar alguns escritores vitorianos que você provavelmente não conhece. Mais especificamente, 8 romancistas vitorianos que eram extremamente populares em seu tempo, muito conceituados, muito respeitados e hoje se tornaram autores de nicho, digamos assim. O primeiro vai ser o Edward Bulwer Lytton. O Bulwer Lytton era extremamente popular, muito respeitado. Ele foi um escritor que foi considerado uma espécie de herdeiro do Walter Scott, e o Walter Scott, a essa altura ali na virada para o século XIX, era o suprassumo para o pessoal realmente ser considerado um dos herdeiros de Walter Scott. As pessoas disputavam esse legado. Então, para ele ser considerado isso, você tem que saber que ele era um cara muito popular. Vendia muito, publicou romances históricos, que era ali realmente a especialidade dele, digamos assim, mas publicou também o romance de Newgate, publicou em vários gêneros e subgêneros diferentes. Era alguém que estava sempre atento às novas tendências do mercado. Hoje em dia, a principal referência para o Edward Bulwer Lytton vai ser o Paul Clifford, que foi um romance que ele publicou em 1830, que tem ali uma frase de abertura muito famosa: It was a dark and stormy night. Vocês provavelmente vão se lembrar de um quadrinho do Snoopy que ele está digitando exatamente essa frase, que é algo que a gente chama de purple prose, que é assim, esse cara em desuso, não é? Essa coisa muito exagerada. It was a dark and stormy night. Uso de muitos adjetivos, enfim, romances muito longos. Não é mais um cara tão popular, digamos assim. O segundo nome que eu gostaria de trazer hoje para nossa conversa é o William Harrison Ainsworth, ou simplesmente William Ainsworth. Ainsworth era muito famoso também ali nessa arena de disputa pelo legado do Walter Scott, mas não era tão bem conceituado quanto o Bulwer Lytton, e ele foi alguém que teve bastante destaque na publicação dos romances de Newgate. Um dia desse eu vou trazer um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre essas várias formas do romance vitoriano. Me avisem se vocês quiserem esse conteúdo por aqui. Mas o Ainsworth ficou mais famoso pelo Jack Sheppard. Qual foi a situação com o Jack Sheppard? Um criado do Lord William Russell assassinou o patrão, né, o Lord em questão, e quando ele foi preso disse que tinha sido inspirado por esse romance, Jack Sheppard. Então, se esse é um período em que o romance, como forma no geral, não apenas o romance de Newgate, é considerado uma forma sob suspeita, uma forma perigosa, vocês imaginem alguém dizer que matou uma pessoa por causa de um romance, né? Então, teve realmente uma repercussão, foi uma polêmica enorme ali, porque uma pessoa tinha sido assassinada supostamente por causa de um romance. Tinha toda uma discussão, inclusive em relação à alfabetização universal, em relação ao acesso à leitura por parte das massas. Então, tinha um elemento de classe muito forte, inclusive, nessa polêmica. Muito bem, a próxima pessoa que eu quero destacar é uma escritora que felizmente tem ganhado mais destaque aqui no Brasil, que é a Mary Elizabeth Braddon. Mas se você não tem o hábito já de ler literatura vitoriana, talvez você não conheça. Eu tive a alegria de recentemente assinar um prefácio ali para uma edição da editora Wish de contos da Mary Elizabeth Braddon, e ela é uma escritora sensacional, uma rainha dos romances de sensação, publicou muitos contos também. Realmente um exemplo de escritora do século XIX, muito empreendedora, publicou em vários formatos, foi editora do próprio periódico. Uma pessoa muito interessante, que levou uma vida pouco convencional e que inclusive sofreu por causa disso, muitas críticas, né? O romance mais famoso dela vai ser o Lady Audley's Secret, mas ela tem muitas publicações, foi uma autora extremamente polêmica, mas também produtiva, foi muito popular, inclusive nas colônias, né? A literatura dela foi muito popular nos países que na época eram colônias da Grã-Bretanha, então eu recomendo muito a leitura. Outro exemplo de escritora que entra aí nesse guarda-chuva da literatura de sensação vai ser a Mrs. Henry Wood, ou Ellen Wood.
Algumas publicações preferem publicar agora como Ellen Wood, mas ela ficou famosa com esse nome, que era o nome com o qual ela assinava os romances. O romance mais famoso dela vai ser o East Lynne, que é uma obra que é bastante subversiva no enredo, como os romances da Mary Elizabeth Braddon eram, mas no final você tem um retorno à ordem de alguma maneira ali, que era uma grande expectativa. A popularidade da Mrs. Henry Wood, inclusive, ultrapassava a do Dickens na Austrália. Então a gente volta a essa questão de como romancistas diferentes, às vezes, tinham um alcance diferente dependendo do país. Ela era extremamente popular. Recomendo muito o East Lynne, é um romance muito divertido e deprimente às vezes também, mas é muito legal, vale a pena conhecer a obra dela. Ela era uma das autoras que mais tinham volumes estocados nas bibliotecas, realmente extremamente popular. E agora tem também, né, mais publicações talvez, você consegue encontrar em edições padrão e tudo mais, mas não é uma escritora com aquele alcance, aquele apelo popular, adaptações, etc. Exemplo número 5 de escritor vitoriano que você talvez não conheça, que era extremamente popular e relevante no seu tempo, vai ser a Margaret Oliphant. Se você já estudou comigo, provavelmente você já ouviu falar da Margaret Oliphant em algum momento. A Oliphant é uma figura também muito interessante, provavelmente a escritora vitoriana que mais publicou. Ela escrevia para sustentar a família dela, como também a Mary Elizabeth Braddon. Ela escrevia para sustentar suas crianças. Mas qual é a questão com Margaret Oliphant? Ela era crítica também, o que é super interessante porque esse é um momento em que você ainda tem um predomínio muito considerável de homens no mercado editorial, não é? Nesse lado, não necessariamente da autoria, mas da edição de periódicos, da seleção de textos, né? E a Margaret Oliphant era alguém que contribuía com textos críticos. E crítica ela era de fato, porque a gente tem críticas negativas da Oliphant direcionadas à maioria dos escritores que você pode pensar. É difícil achar um escritor que ela realmente elogia. Inclusive, ela atacou muito a Mary Elizabeth Braddon. Mas é uma escritora muito interessante. Ela vai estabelecer a reputação dela com as Chronicles of Carlingford. É uma escritora que vale a pena conhecer, recomendo demais. Ela publicou literatura regional, romances históricos, é uma figura bem interessante. E apesar, né, de ser muito crítica, acho que até isso é interessante a gente botar, né, no contexto histórico, né? Outra escritora que eu vou mencionar aqui, que essa não tem nenhuma publicação no Brasil, inclusive, é a Charlotte Young. Pelo menos até agora não tem, no momento que eu tô gravando esse vídeo. A Charlotte Young é uma figura muito interessante pelo seguinte: ela tá escrevendo no contexto ali do movimento de Oxford, né, que é o tratadismo e tal, que é um movimento religioso. Mas ela tá escrevendo num movimento voltado mais para criar uma ficção doméstica que não seja necessariamente uma mensagem religiosa. A gente tem bastante ficção didática nesse tempo. A ficção do Charlotte Young é didática até um certo ponto, mas se desvia disso às vezes. E é legal pensar, né, como ela, Elizabeth Sewell, são escritoras que produzem uma literatura que talvez não tenha um alcance tão grande hoje em dia, mas como eram essas ficções domésticas que eram, né, realmente abertamente religiosas? Você tinha conversões repentinas e fantásticas, aquelas reviravoltas, assim. A literatura dela tem um viés religioso, anglicano, mas qual é a questão? A religião está inserida na vida doméstica. Então, é algo que a gente vê em muitos romances vitorianos, não é? A religião está ali, as pessoas são cristãs, às vezes o escritor é cristão, inclusive, mas não é aquela coisa, não é o centro, é um pensamento e um elemento cultural que faz parte da composição do romance, mas não é o tema necessariamente, né? Então a gente tem romances como The Heir of Radcliffe, The Daisy Chain, romances que foram muito populares, tiveram um alcance imenso, mas hoje em dia é difícil achar até edições em inglês, né? Não é uma escritora que circule muito. Sétimo exemplo vai ser o R.D. Blackmore. O R.D. Blackmore foi um grande escritor de romances históricos. O romance histórico vai ser uma grande questão na literatura vitoriana. A gente vai ter basicamente todo mundo tentando escrever um romance histórico. Pense em qualquer escritor que você goste, qualquer romancista que você goste. Essa pessoa provavelmente vai ter escrito um romance histórico. E aí entra a questão, o que é um romance histórico, que é sempre colocado em debate. Qual é um espaço de uma geração, 2 gerações, 100 anos, quanto tempo?
porque todos os romancistas vitorianos escreveram romance histórico de um jeito ou de outro, né? Todos os grandes. Dickens vai escrever romances propriamente históricos, vai ser A Tale of Two Cities, Barnaby Rudge, a gente vai ter a Charlotte Brontë com Shirley, que se passa mais pro início do século, a gente vai ter a George Eliot com Rômula, com toda certeza um romance histórico, alguns consideram Middlemarch também. Enfim, independente da análise que você faça, né? Muita gente publicando romance histórico. Os vitorianos tinham esse impulso realmente de olhar para trás e tentar entender como eles tinham chegado ao ponto em que eles estavam. E o R.D. Blackmore vai ser um exemplo de autor de romances históricos. E a gente tem o Lorna Doone. Lorna Doone é um romance ambientado ali em Devon e Somerset no século XVII. Então, não há debate aqui se é histórico ou não, isso com certeza é. Mas foi um romance muito popular. Realmente teve um grande alcance e hoje em dia Blackmore não é um escritor com tanto alcance, né? É alguém que, de novo, se você já lê literatura vitoriana, você conhece o R.D. Blackmore. Para encerrar nossa lista, eu trouxe nada mais, nada menos do que um primeiro-ministro. Benjamin Disraeli foi autor de romances. Esse é mais fácil você encontrar edições em inglês. Tem bastante, tem na Penguin, tem na Oxford, né? Sybil, com certeza vocês vão achar. Foi um escritor bastante prolífico, foi primeiro-ministro de 1874 até 1880, certo? Sybil or the Two Nations foi publicado em 1845, se encaixa ali num romance de condição da Inglaterra, mas também um romance industrial, bastante preocupado com essas relações entre as classes, né, nesse contexto da indústria, que também vai ser uma grande preocupação da literatura vitoriana. Vai trazer as agitações cartistas, vai focar ali no período entre 1839 e 1842, que é um período de muita mudança na legislação relativa às fábricas, certo? Então, recomendo muito Disraeli, é um autor que eu até gostaria de ler em leitura coletiva com vocês, porque eu gosto muito da obra dele, acho um escritor super interessante, e fica aí a recomendação. E aí, você conhecia esses escritores? Tem outros que você gostaria de recomendar, que você acha que não circulam tanto? Bom, fica aí a lista, alguns têm algumas edições em português, mas vocês vão perceber que de todos esses, nenhum tem tradução ainda pelas grandes editoras, né? O Zahar, né? Companhia das Letras, no selo da Zahar, no selo da Penguin Companhia, Autêntica e por aí vai, né? A gente não tem edições dessas editoras, alguns têm de outras editoras, mas espero que circulem mais, que, né, essa coisa da popularidade é sempre um pouco arbitrária. Às vezes um escritor volta a entrar na moda quando ninguém menos espera, né? Mas é isso, minha gente. Obrigada por me acompanharem até aqui. Deixo o convite para você se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, e participar aí das nossas conversas sobre literatura de língua inglesa. Um abraço e até a próxima!